muitas das vezes não vai embora, muitas das vezes o propósito de Deus ele é maior na nossa vida. Tem algumas enfermidades, são algumas, que elas permanecem para a gente saber que nós somos dependentes de Deus. Mas Deus ele pode pegar algumas e dizer, ó, vai embora em nome de Jesus, cego enxerga, surdo ouve. E Deus faz isso através da vida daquele que faz a sua trajetória. Nós falamos de missão hoje, nós achamos que missão, nós queremos sempre jogar a culpa sempre nos pastores, nos ministros desta casa, nos jovens que estão na linha de frente, mas não é bem assim. A missão é a igreja. É eclesia, é tirados para fora. Então a igreja não é só aqui. Eu tenho que continuar com o pastor Luciano, ele dá a missão, nós temos que ir. O pastor ele está pastoreando, cuidando. Mas a missão é nossa como igreja de buscar o perdido. De buscar, de orar, interceder mesmo, como foi falado nesta noite. Porque muitas das vezes aqui nós temos homens que estão anos na casa de Deus, mas não sabem o talento a qual Deus colocou na sua mão. Irmão Darcy tem um dom de ensinar, eu já vi ele ensinando, é uma bênção. Outros têm dom de pregar, outros têm dom de profecia, outros têm dom de cura. Mas se nós não fizermos a nossa parte, como é que nós vamos descobrir aquilo a qual o Senhor nos confiou? E aqui a palavra de Deus diz que, no versículo 37, então disse os seus discípulos, a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. E ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros. E quem é essa seara? Quem são esses ceifeiros? Porque até onde nós sabemos que aquele que planta, meu irmão, ele colhe. Então o dono da seara é o próprio Jesus. Hoje nós conhecemos o amor de Deus, porque o Senhor ele plantou o sangue dele naquela cruz para que hoje nós estivéssemos aqui com o amor de buscar o perdido. Então essa seara hoje é o campo lá fora. A igreja precisa sair, precisa fazer a sua parte, porque a partir do momento, meu irmão, que eu estou aqui, que eu digo que eu sirvo a Jesus, que eu ando com Jesus, mas eu não faço a minha parte, então não vale de nada. A igreja, ela passa a caminhar quando nós olhamos com um olhar de misericórdia. É eles lá fora atirando pedra e a gente dizendo que Jesus ama. É eles lá fora apontando, dizendo, olha lá a vida daquele crentinho. Eles acham, mas nós somos prósperos e abençoados. Porque nós não podemos nadar no dinheiro, mas nós nadamos com Jesus. Porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, meu irmão, a missão... somos todos nós como damos as mãos. Eu faço trabalho de rua, e se eu for contar os testemunhos que eu tenho para contar para a igreja, eu passo a noite contando testemunho, porque a nossa vida que servimos a Deus tem que ser de testemunho. Olha que eu não estou falando aqui em vida financeira não, porque hoje muitos querem vir para o evangelho e estão aqui achando que vai se enriquecer. Se for da vontade de Deus, meu irmão, Deus vai te abençoar. Mas não é por isso que eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor, sabe por quê? Porque Ele que me livrou do vício da droga, Ele que me livrou da prostituição, Ele que me livrou do tráfico, todas essas coisas eu passei. Eu não estou contando aqui para me engrandecer, eu tenho até vergonha de falar isso, porque foi uma vida que eu vivi lá atrás, que eu não desejo para ninguém, mas eu fui encontrado por uma senhorinha, mais ou menos de 50 e alguns anos, disse que Jesus me ama. E eu estava, pastor Luciano, na porta de um bar uma vez, de pequenininho eu já ia para a igreja, mas eu nunca dei crédito à palavra de Deus. Essa é a verdade. Era para me ser de berço evangélico, mas eu ia para a igreja e saía de lá, Senhor me abençoa lá fora, saía, eu ia traficar. Eu ia fazer aquilo que desagradava a Deus. Por quê? Porque eu tinha uma mágoa no meu coração do meu pai. A minha mãe criou 10 filhos, só ela e Deus. E eu e meu irmão, nós somos gêmeos, nós somos os últimos da família. Meu pai saiu de casa, nós tínhamos 3 semanas de nascido, então eu tinha uma revolta muito grande no meu coração. Em ver Deus fazendo em todas as famílias, mas na minha Deus não conseguia fazer, eu queria colocar a culpa em Deus. Essa era a minha visão. Eu era cego espiritual, mas eu não conseguia enxergar a verdade. Mas muitos chegavam falando, mas peraí meu filho, se você ora, se você coloca na mão de Deus, Deus ele vai trabalhar a partir do momento que você fala, Senhor, agora daqui para frente é o Senhor.
Porque muitas das vezes nós queremos que seja no nosso tempo. Eu quero a cura no meu tempo. Mas aí não chegou, a culpa é do Senhor, porque o Senhor ele não entrou com providência. É dessa forma que eu pensava, e eu vim conhecer o meu pai veio para São Paulo, e eu vim conhecer meu pai aqui, eu não tinha amor dele como pai. E muito pelo contrário, eu era um menino muito revoltado, apenas por isso. Eu ia para a escola e as outras crianças olhavam para mim e ficavam cantando, não tem pai, e aquilo ficou marcado na minha mente e no meu coração. E essas feridas que a gente carrega no nosso corpo, elas só vão embora quando a gente entrega a nossa vida para Jesus totalmente. E Jesus ele faz a gente uma nova criatura, faz nós um novo ser, nos estrutura e diz, agora filho, você tem uma outra missão. Aquilo que passou lá atrás, se eu for contar a igreja, eu vou passar a noite inteira, nós vivemos de testemunho. São eu e toda a minha família é consagrada a Deus. Lá é Maria Fátima, Maria Rejane, Maria Lucineide, e assim vai indo. E desde pequenininho, eu e meu irmão Damião, hoje ele está morando em Santa Catarina, mas certamente ele deve estar assistindo aí na live. E ele sabe, a gente de pequenininho falava com entidade, porque a gente foi apresentado sem que os meus pais soubessem disso. E a gente saía, fazia tudo que não prestava, pastor, porque as entidades que trabalhavam nas nossas vidas falava para nós fazer. Nós não conhecia João, porque a entidade falava com voz de criança, na voz de adulto conosco. Você precisa fazer isso, você precisa traficar, porque na sua casa não tem, e a gente fazia. Porque a gente ouvia a voz dele achando que realmente era uma criança. E isso é uma experiência minha, que eu estou passando hoje para a igreja. Muitas das vezes tem uma cura que não vai no médico, vai lá, o que tem? Não tem nada, volta para casa. Aí volta de novo, eu estou doente, chega lá, não é nada. Então isso é espiritual, precisa ser quebrado pelo nome e o sangue de Jesus. Então, querido, eu só quis contar esse testemunho para falar mais ou menos de onde eu vim. Eu vim de uma família que era mais ou menos isso. E aqui, pastor, eu quero contar que o meu pai, quando eu cheguei em São Paulo, eu não tinha amor como pai, mesmo servindo ao Senhor. Eu não tinha aquele amor, dizer, pai, eu te amo, abraçar, mesmo servindo a Deus, mas essa mágoa ficou no meu coração. Ela ficou ali amarradinha, ó. E eu na igreja servindo a Deus, dizendo que estava servindo a Deus. E ali meu pai adquiriu um câncer. E foi a hora de nós metermos o joelho no chão e pedir a misericórdia de Deus. Porque meu pai tem uma outra família. E quando chegou ali nos finais da vida do meu pai, os outros filhos deles abandonaram. A esposa dele abandonou. Então meu pai, ele ficou só ele e Deus aqui na terra. E ali nós fomos conversar com o médico, um tinha dado 3 dias de vida para o meu pai. Estava no estado terminal de câncer. E o outro deu mais 3 meses de vida para o meu pai. E ali, eu e meus irmãos colocamos o joelho no chão e começamos a clamar o nome do Senhor Jesus Cristo e pedir para que Deus dê oportunidade dele conhecer o Evangelho. Então os médicos falaram que um deu 3 meses e o outro dá 3 dias. Nós falamos, mas a última palavra ainda é a do Senhor. E no que eles fizeram, realmente meu pai não ia muito longe. Deu 3 dias, eu acho que ainda foi muito. Porque a gente viu a ressonância do nosso pai. Era como se fosse, catapora no meu pai, assim dentro. Não tinha mais lugar, estava tomado inteiro, então não tinha mais chance. Meu pai sentia muita dor, mas não gritava. E naquele dia nós colocamos o joelho no chão e Deus ele dando uma nova oportunidade para o meu pai. Meu pai também, eu não estou aqui falando de religião, meu pai era católico, apostólico, romano, não cria em Deus. E ali meu pai viu o trabalhar de Deus na vida dele. Deus ele deu mais uma oportunidade, igreja, do meu pai, mais 3 anos em cima desta terra. Coisa que era para 3 meses ou para 3 dias. Meu pai viveu mais 3 anos. Entregou a vida dele para Jesus. Meu pai tomou ceia. Quando meu pai estava preparado, o Senhor recolheu.
E ali nós fomos fazer o sepultamento do meu pai, e ali apareceu meus outros irmãos por parte de pai. E ali eles quiseram fazer bagunça, arruaça, e antes de meu pai morrer, ele chamou todos e falou: meu filho, eu só quero de uma coisa. Eu quero que vocês façam o meu sepultamento em paz. E ali nós fomos fazer o sepultamento do nosso pai, e a gente que serve a Deus, querido, nós que temos temor de Deus no nosso coração, nós já vamos para aquele ambiente já com o coração aquebrantado. Hoje é melhor a gente estar no velório do que a gente estar numa grande festa. Porque hoje a gente faz uma festa, nós estamos cheios de amigos, mas os amigos saem e ainda fala da sua vida, fala do que não prestou, que isso foi ruim, é dessa forma. E no velório a gente se aquebranta, a gente dizendo: olha lá, o meu pai estava com um rosto tão lindo que eu não tenho nem como expressar. O meu pai faleceu, pastor, era como se ele estivesse sorrindo assim, ele dando um ar de obrigado. Mas alguém precisou levar o ID para ele. Alguém precisou ter coragem de dizer: ó, só Jesus, ele tem um poder de curar. E se o Senhor recolher, o Senhor vai morrer com o Senhor. Se o Senhor chegar a levar para o reino dele, vai morrer com Deus. Vai estar num ambiente bom, vai estar em luz eterna. Porque muitos, querido, querem ouvir hoje que nós queremos saltar, a igreja tem que rodar, tem que fazer tudo isso. Hoje um culto, ele não é, eu não estou falando que Deus ele não pode fazer isso, mas hoje nós temos que separar o que é de Deus e o que não é de Deus. E se eu estiver ministrando fora da palavra, você tem que saber se é verdade. Você tem que olhar na sua Bíblia, não feche a sua Bíblia, porque hoje a palavra que o pastor pregou na terça-feira sobre João, falando sobre os falsos profetas, aí hoje a gente espera um Satanás vir com chifrinho, com rabinho. Não, não é bem assim não. Presta atenção que Satanás ele pode vir, ó. Ele vai vir falar: rapaz, aquele homem ali é bonito, hein? Aquela mulher ali, olha, fala bem. Meu Deus, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas tem que saber se é a verdade. Amém? E aqui vai falar da seara, e poucos são os ceifeiros. Então olha o tamanho da nossa seara. Quantas pessoas nós estamos aqui? Agora eu pergunto aos irmãos: será se teve oportunidade hoje de falar para alguém que hoje aqui tinha um culto de missão? Que Deus tinha uma palavra no coração de alguém? Que Deus tinha uma palavra para o coração daquela pessoa que teve o tempo inteiro do seu lado? Nós tivemos essa oportunidade hoje. Que eu coloquei isso no meu coração: Senhor, todos os dias envia uma pessoa para me falar do teu amor. Todo santo dia, o Senhor ele envia uma pessoa para me falar do amor dele. Não precisa de muita coisa não, é dizer que Deus tem um plano na vida dele e que Jesus o ama. Meus irmãos, agora vamos aqui para o livro que a gente meditou aqui também, no livro de Lucas 9, versículo 57. E ele vai dizer assim: acontecendo que indo eles pelo caminho, lhe disse o Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas olha a resposta de Jesus. Jesus poderia dar outro. E Jesus disse: as raposas têm os seus covis, as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E aqui ele dá continuidade e disse: e disse outro, é um outro, segue-me. Mas respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá enterrar o meu pai, ou sepultar o meu pai. Mas Jesus disse: deixa os mortos enterrar o seu morto. Tu, porém, vai e anuncia o reino do céu. E disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro os da minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado é apto para o reino de Deus. E aqui eu quero entrar agora na palavra. Essa palavra que o Senhor tocou no meu coração. E olha o que o Senhor está falando para aquele homem: Senhor, seguirei para onde quer que fores. Um vai dizendo, e o Senhor disse: realmente você quer me seguir para onde quer que fores? Já viu aquela mensagem que os pregadores pregam: aquele que quer vir após mim tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir? Porque se nós queremos andar com Jesus, alguma renúncia tem que ter nossa. Se nós queremos andar com Jesus, nós não temos que correr. Eu não estou dizendo que tem que largar a sua empresa, não tem que largar o seu trabalho, não. A Bíblia diz que nós temos que ter o sustento do nosso suor.
Isso tem que ser feito, é bíblico. Agora só que eu não posso colocar todas as coisas para depois vir servir a Jesus. Eu não posso fazer tudo e dizer, eu tenho esse tempinho para Jesus. Não, nós precisamos agora renunciar algumas coisas e passar a buscar o perdido. Porque aí fora tem muitos morrendo no vício da bebida, da droga, da prostituição. E se não há quem pregue, então ele não vai vir para o reino do céu. Se não há quem vai anunciar, ele não vai conseguir chegar na casa de oração. Então Deus precisa de mim, precisa de você. Cada um aqui é missionário e missionária, não precisa ter cargo, não precisa ter nome, precisa ter Jesus e ter coragem de fazer. Porque muitas das vezes, querido, quando é um grande homem, um grande pregador, a igreja se transforma. Quando é um grande homem que tem um nome no YouTube, a casa enche. Mas quem é que nós estamos buscando? Deus ou o homem? Porque aqui a palavra de Deus, ele fala que eu falei o testemunho do meu pai. E ele vai falar que a raposa tem os seus covis. Eu falo sem sombra de dúvida. Se o Senhor me colocasse hoje, disse, você vai ter que ir lá na Ucrânia. Você vai ter que evangelizar, levar alimento. Eu não tenho medo de morrer não, porque eu sei com quem eu caminho. E se Deus ele colocou esse projeto no meu coração, eu vou fazer. Mas como o Senhor não enviou para ir para lá, como o Senhor não me enviou para ir para nenhum estado, eu faço na porta da minha casa, eu faço na vizinhança, eu faço aqui na rua, porque missão não é só você sair para fora, missão tem que ser em casa. A sua missão é pregar na porta, passa um perdido ali, Jesus te ama. Porque quando chegar aquele grande dia, o Senhor, eu não estou dizendo aqui que você vai fazer isso e sua vida está salva, certo? Eu não estou dizendo aqui que você vai plantar uma marmitazinha no coração e isso não é sinônimo de salvação não. Tem que andar com Cristo e ter fé. Tem que caminhar todos os dias, porque os espíritas fazem obra lá fora, os satanistas também fazem as mesmas coisas que nós fazemos, mas eles estão mortos espirituais. No dia do julgamento final, eles vão ser separados, falando, não quis andar comigo, infelizmente, é condenação eterna. E aqui ele vai dizer assim, e outro diz dessa maneira, e disse a outro, segue-me, e respondeu ele, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai, mas tu vai e anuncia o reino do céu. Olha essa mensagem, eu estava buscando esse texto histórico e cultural da época, e eu peguei um tema muito importante aqui, daquela época, que falava sobre o sepulcro desse testemunho. Ele falando aqui que esse contexto cultural da época, era um filho mais velho, esse era o mais velho da casa. Esse aqui, ele era o primogênito. Então, o primogênito, ele só poderia sair da casa dele quando o pai dele morresse, mas aquele homem estava na beira do caminho. Ele estava ali, o Senhor falando, vem comigo, segue-me que eu vou te ensinar e agora você vai buscar o perdido. E aquele homem, ele diz, deixa que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Porque quando era primogênito, o pai tinha que morrer. Aí ali, eu estava buscando no texto histórico e cultural da época, e ali aqueles homens passavam, quando eles morriam, era cerca de, eles davam um banho de mirra, eles preparavam e colocavam em uma pedra. E aquele homem passava cerca de um ano e meio, numa pedra, quando eles tivessem só os ossos. Aí o filho pegava, colocava numa gruta de pedra, um pequeno caixão, os ossos, que ele também era frágil. E ali acontecia o sepultamento. E ali aquele homem sepultava o seu pai. E depois que ele ia servir a Jesus. Então o pai daquele homem não estava morto. E aquele homem estava esperando sepultar o seu pai, para depois passar a servir a Jesus, a pregar o evangelho. Mas a Bíblia da continuidade diz que aquele que coloca a mão no arado e ele olha para trás, ele não é apto para o reino dos céus. E agora eu quero trazer para agora os nossos dias atuais. Todos aqui, alguém sabe o que é um arado aqui? Quem é do norte sabe quem é o arado, né? O arado, ela é uma ferramenta que ela prepara a terra para o plantio. E esse arado, ele era carregado por 2 bois, colocavam uns bois de força, que lá no norte chama boi malabar.
Nesse arado colocavam a mão de um lado e do outro. E ali aqueles homens saíam preparando a terra para fazer o plantio. Então, do jeito que o arado ia, tinha que sair lá na ponta da mesma forma. Voltava o mesmo caminho, ele tinha que chegar aqui da mesma forma. Se soltasse a mão desse arado, ele sai. E agora o seu plantio tem que ser totalmente daquele jeito que soltou a mão. Então, se você for fazer tudo de novo, você vai ter que preparar toda a terra. Vai ter que preparar todo o plantio para que venha sair, adequado como tem que ser. E uma coisa, e quando aquele arado ele pega numa pedra, que está com umas duas mãos, você consegue parar o boi e você consegue desviar daquela pedra para não quebrar a sua ferramenta. E eu trago essa mensagem para o meu e seu coração. Se tirar a mão do arado, a carreira agora ela começa, a cova do plantio ela começa a entortar. E ela vai chegar lá na frente tortinha, todas que vai vir cobrinha. Então quando o seu plantio agora crescer, a sua colheita, vai ficar ruim para andar lá no meio, porque tá cobrinha. Você não sabe aonde vai entrar, você não sabe por onde começar, você não sabe qual é o seu local determinado, fica tudo de qualquer maneira. Então não espera Jesus dizer, filho, segue-me. Não espera Jesus dizer agora, você precisa fazer. Não espera alguém dizer que você precisa fazer. Agora, como eu falei daquele pai, não espere dizer, primeiro eu tenho que sepultar o meu pai, ou eu tenho que ir na minha casa despedir de fulano, beltrano, porque quando nós vamos para a casa de Deus, chega a visita na nossa casa, eu não quero nem saber se é meu pai, se é minha mãe, se é meu irmão, eu tenho um compromisso, não é com o homem, eu tenho um compromisso com Deus. Fica aí, toma o seu café, mas agora eu tenho um compromisso com Deus. Porque é dessa forma que o cristão tem que caminhar. Lembra do plantio que falou? Aquele que coloca a mão no arado, querido, não solta. Lá na frente não vem querer procurar culpado. Aquele que coloca a mão no arado, ele não pode de maneira alguma largar. Está doendo aqui, se você soltar, você vai perder toda a terra que você preparou. E eu também falei de colheita. E essa colheita é que eu trago para a igreja. Como é que eu quero colher uma coisa que eu não estou plantando? Como é que eu quero... O pastor também falou no culto de ceia ontem, a gente planta um grão e colhe cerca de 130 grãos. E também é na minha e na sua vida, quem planta oração, vai colher a bênção, não importa o dia, a hora, mas vai chegar. Aquele que está na sua casa, que vê falar de Jesus, murmura, aponta o dedo hoje, mas eles vão saber o dia que o Senhor vai trabalhar no coração dele, quando pensar que não está na casa de Deus. Por quê, pastor? Eu vou lá para o Nordeste fazer missões lá no Nordeste, e eu pequenininho, criado sem pai, traficando, usava droga, eu bebia. E aqueles lá que tinham uma condiçãozinha maior olhava para mim falando, esse aí não chega aos 10. Esse aí não chega aos 16. E o Senhor fez uma obra na minha vida. Quando eu saio daqui, eu tenho que sair para orar pela vida deles lá. Pelos filhos deles. Por favor, tem como você orar pela vida do meu filho? Vai lá falar do amor de Jesus. Então Deus, ele consegue mudar o quadro da nossa vida. Deus, ele consegue fazer aquilo que está torto. Deus, ele consegue alinhar, querido. Mas para isso eu preciso buscar. Para isso eu preciso fazer. Para isso eu tenho que parar de murmurar. Porque muitas das vezes nós queremos sempre colocar a culpa no pastor, no diácono, no obreiro. O obreiro não vai, eu não vou. Fulano não vai, eu também não vou fazer. Mas espera aí. E se Jesus levar o pastor? E aí? Tem uma enfermidade, Jesus precisa curar. Deus não vai usar só a vida dos pastores, não. Deus, ele precisa das suas ovelhas. Deus, ele precisa dos seus missionários. Tem um enfermo no hospital. O pastor não pode ir. Mas se aqui é amigo de alguém aqui, fala, não tem como você ir lá no hospital orar pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida de fulano, de Beltrano? Eu não posso porque eu não
Está aqui, querido. Deus te capacitou. Deus colocou talentos. Deus, ele te derramou sobre a sua vida o sangue dele. Então tem que fazer. Não pode ficar esperando. Não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Ah, eu quero um trabalho. Ah, Senhor, abre uma porta de um trabalho para mim. Senhor, dá 7 horas, 8 horas, 9 horas, meio-dia, está dormindo, o Senhor vai abrir porta? Não abre. Meu irmão, se plantou banana, vai ter que colher banana. Se plantou milho, vai ter que colher milho. Agora, se planta banana, quer colher feijão. Se planta milho, quer colher arroz. Aí não dá, querido. Porque nós estamos vendo, nós estamos caminhando para o final. Querido, eu estou falando para nós hoje que estamos nesta casa. Hoje teve uma oportunidade do seu coração de vir alguém falar do amor de Jesus, dizer que Deus, ele tem uma obra na sua vida. Não importa quantos anos nós temos de cristão, não importa o que nós fazemos. Quem me conhece sabe, eu prego o que eu vivo. Se eu não viver o que eu prego, eu prefiro ficar na minha calado, porque tudo que é semeado daqui, eu sei que eu tenho que dar conta no dia do juízo final. Então quando chegar lá, eu tenho que apresentar as minhas obras ao Senhor. Então não adianta vir aqui querer falar palavras bonitas, eloquentes, a igreja da glória, ou até ser um louvor bonito, um grande pregador. Eu não preciso disso, a igreja não precisa disso. Precisa da palavra que é a verdadeira revelação. Então, querido, aquele que é apto para o reino de Deus, esse não pode tirar a mão do arado. Hoje, nós que estamos nesta casa, uma coisa eu tenho para falar para você, querido. Nós não somos mais inocentes. Aquele que está longe, aquele que é filho pródigo, ele tem que voltar para casa. Olha para o seu lado, vê se está sentindo falta de alguém. Você precisa fazer o papel de missionário. Você precisa fazer o papel de pastor. Porque se o pastor Luciano, se ele soubesse tudo, se ele pudesse colocar a mão em tudo e resolver, não precisava de nós. Jesus não precisava dos discípulos, porque aonde a caminhada de Jesus ele foi ensinando. Aí chegou a hora que Jesus foi para o Pai, quem é que ele mandou? Vai. Marcos 16, versículo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Porém, quem não crê, esse já está condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expelirão demônio. E se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Não é o texto que eu estou pregando. Eu quero continuar aqui, querido, no arado. Coloca a mão no arado, querido, mas não solta. Se soltar, querido, seus boi vai se machucar. Querido, se soltar, você vai perder a sua ferramenta. E não adianta querer pegar ferramenta emprestada com ninguém. A vida passou a dar errado, não adianta querer colocar a culpa no irmão da esquerda, da direita. Se perdeu a sua ferramenta, querido. Ai, mas que ferramenta é essa, pregador, que está falando? Está aqui o seu manual de vida. Está aqui o meu manual de vida. Jesus, ele ainda no nosso meio, querido. Eu tenho visto isso, graças a Deus, constantemente, porque a gente tem que andar pela fé. Nós na rua ainda vemos milagres de cura, de libertação, vidas voltando para Jesus. Se nós formos olhar esses dias, os que estavam fora da casa de Deus na pandemia voltaram. Mas os que estavam aqui dentro foram e alguns não voltaram. Então o que eu preciso fazer? Primeiro passo, já foi falado, é orar. Segundo passo, tem que ter compaixão. Terceiro passo, continuar orando e intercedendo pela vida dos santos. E mais uma palavra, querido, eu quero trazer esta noite. Você lembra daquele homem que estava esperando sepultar o seu pai? O que é que nós estamos esperando esta noite? Nós estamos esperando sepultar alguém da nossa família para poder servir a Jesus com qualidade? Porque quando perder, não adianta ter remorso no coração não, querido. Quando perder um tio, uma tia, um pai, uma mãe, e agora querer dizer, ai, tu no coração vai com Deus. Será se está com Deus mesmo, querido? Porque precisa começar agora, plantar a semente agora para que haja uma grande colheita.
A colheita, querido, ele só chega quando a gente semeia. Quando nós plantamos. Aí muitas das vezes nós perdemos alguém que nós amamos. Ai, Senhor, às vezes passa, não dá nem um bom dia. Às vezes passa, não dá nem uma boa noite. Às vezes passa, diz que finge que nem o conhece. Mas quando morre, eu te amo, vá com Deus. E assim é na nossa vida hoje, querido. A sua oportunidade de hoje de estar nesta casa é: não perde a ferramenta a qual o Senhor te confiou. Não tira a mão do arado, querido. Se tirar a mão do arado, você vai se machucar. Se tirar a mão do arado, querido, você vai perder a sua colheita. Se tirar a mão do arado, a sua terra, ela vai ficar toda torta, querido. E que terra é essa, pregador, que está falando? Somos nós. É eu e você que somos essa terra que a cada dia estamos sendo preparados. E a colheita é Jesus, que quando ele vir, ele tem que encontrar nós os grãos bons. Aqueles grãos que não prestam, querido, infelizmente vai apodrecer e já vai ficar na terra. E essa mensagem que o Senhor ele falou ao meu coração. Eu estava orando na madrugada e pedindo a Deus uma palavra. Eu fui no livro de Lucas, fui no livro de Coríntios. Senhor, me dá uma palavra para a tua igreja. Arde uma palavra no meu coração, Senhor. Então grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Se não faz, ora porque faz. Se não intercede, não fica amaldiçoando quem está intercedendo, porque a maldição vai para a sua vida. Para de criticar, querido, o irmão da esquerda e da direita. Para de criticar o seu pastor. Para de criticar a equipe de louvor desta casa, querido. Para de olhar para os jovens, os adolescentes e dizer: olha, aquilo não está certo. Mas ajuda, pega na mão de cada um e vai dizer: vamos junto. Porque, querido, quando nós estamos aqui dentro, nós não sabemos o que é uma missão. Mas quando nós vamos para algum estado pregar o amor de Jesus, porque Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Eu não vou dizer se é hoje, se é amanhã, não sei quando é. Mas quando o reino de Deus chegar em todo lugar, toda criatura que ouvir o amor de Jesus, aí o Senhor ele vai vir para a grande colheita. E eu quero ser uma espiga cheia de grãos fartos. Eu quero ser aquela banana que a gente olha na feira e dizer: aquela dali que eu quero levar para a minha casa. Eu quero olhar para aquele feijão e dizer: Senhor, eu quero ser esse feijão aqui que todo mundo quer levar para a mesa. Eu quero ser aquele homem que diz: Senhor, eu servir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus disse: a raposa tem os seus covis, as aves dos céus, ninhos. Mas eu, filho do homem, Deus falando, não tenho onde reclinar a minha cabeça. Então, primeira coisa, nós temos que parar agora de pensar agora nas coisas terrenas, querido. Nós temos que esquecer agora o que nós deixamos lá fora. Às vezes nós passamos por dificuldades. Nós entramos naquela porta porque Deus conhece o seu coração. Deus, ele conhece o meu coração. E nós entramos aqui, estamos aqui, mas a nossa mente está lá fora. E Deus, ele não consegue trabalhar. Porque a Bíblia vai deixar bem claro, querido. Se a gente estiver vivendo um reino dividido, porque quando Deus ele continuava expulsando o demônio, eles continuavam curando. Então os escribas e fariseus, que eram homens que deviam ensinar do amor de Jesus, ele dizia lá: expulsa demônio por Beelzebu. Olha o que ele falava. E Jesus falou para ele: mas reino dividido não subsiste. E assim também a igreja de Cristo. Cada um que está aqui tem uma missão. Cada um dos pastores que está aqui tem a sua missão. Os obreiros têm a sua missão. E se todos nós, queridos, estiver de mão dadas, pode entrar nas trevas, entra em comunidade, entra em pensão. A certeza que eu tenho para falar para a igreja, que Deus vai usar a tua vida na libertação, na cura. Vidas vão voltar para Jesus.
Você vai ver o coxo andar, você vai ver o doente ser purificado, o caído se levantar. Eu não estou falando aqui história de caronchinha, não. Eu estou falando o que eu vivo a cada dia. Amém? E essa mensagem foi a qual o Senhor tocou no meu coração. E que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já agradeço a rica oportunidade, pastor.